Bem, amigos do Podplat, estamos aqui para a 6ª edição. Hoje é um assunto muito, mas muito interessante e é um assunto sensível também. Então vai valer muito a pena assistir esse vídeo do começo ao fim e depois você deixa lá nos comentários a sua opinião, ou o que você acha do vídeo, o que você achou. E eu quero dizer o seguinte, hoje nós estamos com os produtos aqui, vocês devem estar vendo aqui, do Temperos Dona Nena. É um parceiro aqui, deixou pra gente aqui uns brindes muito legais, tá? Quero agradecer o pessoal do Dona Nena. E nós estamos com os presentes aqui, ó. Esse aqui é o seguinte, é um relógio, uma bolsinha e os chaveiros da Ótica Popular. Esse aqui vai funcionar assim. Se você é inscrito no canal e quer ganhar o presente, é fácil demais. Você vai lá no canal, vai deixar um comentário e no seu comentário você pode comentar o que você quiser, inclusive dar a sua opinião no vídeo. Mas a palavra-chave é eu quero. No seu comentário tem que estar escrito eu quero ganhar, né? Então o eu quero tem que estar lá. Então fica aí, todos os inscritos que escreverem, que fizerem um comentário lá no YouTube, vão estar concorrendo. E esse prêmio vai sair no dia 4 de maio. Então fora o próximo sábado, no outro a gente vai estar entregando. E nós vamos fazer o seguinte, a gente vai sortear por aqui, mas a entrega, para a gente facilitar, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai entregar lá na loja Popular. Então quem tirou, sabadão, tá passeando lá no calçadãozinho, passa na Ótica Popular e retira o seu presente, combinado, pessoal? Então vai lá, continua se inscrevendo, faz o comentário, dentro do comentário você tem que deixar as palavras eu quero e já estará concorrendo. Então, você já viu a nossa vinheta aí, agora é hora da gente apresentar os nossos convidados. Hoje nós estamos recebendo aqui as professoras Miriam, Amanda, né? E a mãe Cris, né? Cristina. Tá, a gente vai falar sobre um assunto que é sensível, mas é muito importante e elas estão aqui para esclarecer e divulgar o trabalho, né? Que eles estão fazendo aqui na cidade. Então, a Miriam, você pode apresentar o grupo? Claro. Boa noite a todos, a você, Rony, muito obrigada pelo convite. O nosso grupo, na realidade, realmente começou como um grupo e hoje é uma ONG, uma ONG nacional, é a ONG Mães pela Diversidade. Certo. Eu posso falar rapidamente a origem, né, dessa ONG. Ela surgiu mais ou menos em meados de 2012, 2013, onde várias mães foram convidadas a participar de reuniões, cursos em Brasília, chamadas pelo Ministério dos Direitos Humanos e pela Secretaria de Educação. Então, mães do Brasil inteiro, mães de pessoas LGBTs, foram convidadas a ir para Brasília, participar de reuniões com pautas LGBTs. O que eram esses cursos, essas reuniões? Para verificar possibilidades de melhorar a vida dessas pessoas, políticas públicas direcionadas para a população LGBT. Então, essas mães foram, né, para Brasília e voltaram para os seus estados muito animadas, né, querendo trazer para os seus estados, seus municípios, tudo o que elas aprenderam lá em Brasília. E nessa mesma época havia, né, no país uma onda muito grande de alguns políticos, né, que usavam dos seus palanques, da mídia, para destilar um certo ódio contra a população LGBT, né? E essas mães, vendo essa onda de ódio, de certas pessoas falando que... Alimentando mesmo, alimentando, né? Fomentando o ódio contra essa comunidade, a população. E assim, uma das frases que ficou muito marcada e também foi um motivo para que essas mães lutassem pelos seus filhos foi que mães e pais de LGBTs teriam vergonha de seus filhos, né? E que jamais um pai e uma mãe
teria orgulho de um filho LGBT. Então, unindo todas essas reuniões em Brasília, essas mães voltaram para os seus estados, com esse movimento homofóbico circulando pela mídia, essas mães falaram, não, nós precisamos de algo a mais. Aí surgiu a ONG Mães pela Diversidade, que tem em todos os estados. E o nome é esse, Mães pela Diversidade. Pela Diversidade. É uma ONG nacional, com sede em São Paulo. Nós temos a nossa coordenadora lá, a Maju, e no Paraná, a Marise. Então, o início do Mães foi esse. Certo. Então, ela tem os estágios nacional, os estaduais e os municipais. Isso mesmo. Bacana. E daí, numa dessas reuniões, Jacarezinho tem a ONG Núbia Rafaela. A ONG Núbia convidou a Marise. E por destino, eu sempre curiosa, querendo aprender mais, fui até essa reunião e surgiu Mães pela Diversidade em Jacarezinho. Inclusive, quem é a coordenadora lá é a Vanderly. E eu frequentei o Mães lá de Jacarezinho muito tempo, né? Participamos das marchas. Só que assim, eu ficava, né? Puxa vida, Jacarezinho não é a minha cidade, né? Eu moro em Santo Antônio. Então, eu queria que Santo Antônio tivesse, né, essa oportunidade de ter esse grupo de mães para acolher realmente os pais, familiares de pessoas LGBT. Aí, como eu trabalho com a Amanda, e conversa vai, conversa vem, o nosso Mães pela Diversidade foi ali gestado, foi pensado, com outras mães também, né? E nós resolvemos encarar o Mães pela Diversidade em Santo Antônio da Platina. Se eu não me engano, no dia... Foi dia 15 o nosso show ou no dia 13? 13 de maio. 13 de maio do ano passado, eu estava indo para lá preparar, eu estava ouvindo vocês na rádio. Acho que foi a primeira vez que estavam falando. Isso mesmo. Era um convite, né? Nós tínhamos conseguido um local, que era no Conselho da Comunidade, e era um convite para que as mães, pessoas que, né, que ainda não tivessem conhecimento direitinho para procurar. Mas, assim, o nosso ponto, assim, de partida foi a reunião na Câmara de Vereadores, né? Nós participamos da Tribuna Livre. E daí essa reunião repercutiu muito na cidade. Muitas fake news, muito mal entendido, as pessoas não entendiam muito bem, mas nós tivemos a oportunidade de explicar para a comunidade platinense quais eram os objetivos da ONG. Porque ela tem uma função, né? A função é esclarecer, acolher, principalmente a família, né? Ensinar, né? Porque, na verdade, a gente não pode negar que exista. Dentro da família, as pessoas não estão preparadas e às vezes existe violência dentro da própria família, né? Com certeza. A aceitação mais difícil e tal. Mas esse é o trabalho de vocês, essa orientação. O objetivo do Mães são aqueles verbinhos, né? Acolher, direcionar, acompanhar. O Mães é para acolher esse familiar, essa mãe, esse pai, esse cuidador, que ainda não entendeu direito como é esse funcionamento, que não compreendeu a orientação sexual do seu filho, da sua filha, que tem muitas dúvidas. Então, no grupo do Mães, essa mãe, esse pai, ele vai chegar lá, ele vai encontrar pessoas que passam pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas dúvidas, angústias, medos, né? Então, assim, é um grupo de acolhimento. O Mães é para acolher. Certo. Bacana. E aí, Amanda, qual é a sua função nesse grupo? Não, a gente como grupo de mães, né, e nessas reuniões que a gente faz reuniões mensais. Atualmente, o Rotary disponibilizou o espaço. Gostaríamos de agradecer a Fran, né, Egeia, que como presidente autorizou as nossas reuniões lá. É um espaço de troca, né? A gente compartilha as nossas situações, as nossas dúvidas e principalmente aprender, Ronei. Porque a gente entende que a gente só consegue refletir sobre uma coisa, um assunto, quando a gente vivencia.
E o conhecimento, então, assim, não são reuniões... Primeiro a gente fala dos nossos sentimentos, né? E aí essa sensação de pertencimento. E depois realmente aprender. A gente quer dar esse avanço, né? A partir de leituras, de textos, de reflexões que consigam fazer com que os nossos olhos vejam além dos preconceitos, né? Que a sociedade tem, que os nossos filhos e filhas enfrentam. Porque, veja bem, o preconceito é a raiz da violência, né? Sim. A partir do momento que se tem preconceito, diversas formas de violência podem se expressar. Então, assim, as inseguranças e os medos, os principais medos dos pais são essas diferentes formas de violência. E que os nossos filhos e filhas podem sofrer, né? Nos ambientes que eles possam circular. E aí, assim, qual é a primeira forma de violência que a gente pensa? Física, psicológica, que são as mais comuns. Obviamente, são extremamente graves, né? Mas existem diversas outras formas que podem, de alguma maneira, impactar a existência desse ser humano que tem o direito de ocupar os espaços que ele queira, né? Ou ainda, violar os direitos, né? Então, essas violências são discutidas dessa maneira da gente aprender, porque muitas vezes nem nós mesmos sabemos, por exemplo, que uma violência patrimonial pode acontecer. Né? Uma violência espiritual, por exemplo. Ser negado o direito de um filho pela sua orientação sexual ou pela sua identidade de gênero de não exercer a sua espiritualidade. Então a gente discute para justamente ir vislumbrando as possibilidades, os caminhos para promover principalmente a paz. E abrindo os caminhos também nas instituições, né? E essa é um grande papel. Porque a definição, né, de preconceito, né? Porque assim, o preconceito ele não é só uma ignorância, ele é um conceito pré-estabelecido, que já está lá enraizado. E aí, para algumas pessoas é muito difícil, porque se não há alguém que esteja estimulando, orientando, ensinando, ele, é um novo ele ponto vai ficar de parado, vista. ele vai ficar parado naquele conceito que já está para ele. Aquilo lá é aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele sabe. E o duro é que muitas vezes a família vem de uma família de violência, não pela diversidade, mas já de uma violência lá que está estipulada de alcoolismo, de convivência ruim, não sei o que. Daí aumenta, né? A pessoa tem mais predisposição de rejeitar esse filho, né? Que tem essa identidade de gênero ou ainda a sua orientação sexual. Sim. E quebrar esses paradigmas, né? Enxergar além do que a gente tinha como conceito é que faz a gente entender que só o amor é capaz de transformar esse ódio que infelizmente existe, essa violência que tem na sociedade. Mas veja bem, se a gente pensar, para a gente discutir violência, porque a gente tem muitas falas, né, que intrinsecamente estão ali sendo homofóbicas. Por exemplo, vamos pensar nesse ponto. Na minha época não tinha muito gay nas ruas, a gente não via. Isso é muito comum. Mas veja bem, de que perspectiva uma pessoa tem um argumento desse? Primeiro, quando que uma pessoa, um ser humano, que tinha uma orientação sexual diferente daquilo que a sociedade previa como correto, tinha segurança se não existia uma lei para assegurar, enfim, seus direitos na rua. Sendo que só foi em 2019 que se transformou crime. Então, se você pensar em décadas atrás, né, não existia. Mas onde estavam essas pessoas que eram LGBTs? Não é que não existiam, elas estavam sendo excluídas dos ambientes formais, elas estavam vivendo à margem, né, a vulnerabilidade da rejeição da família e da própria sociedade. Guetos também, né? Eram lugares que, vamos lá porque tá a nossa turma lá e lá é nosso lugar. Eu sei porque eu tive um bar aqui e todo mundo frequentava lá. Todo mundo. E é o único lugar que eu encontrei que tinha o pessoal as meninas, os meninos, os motoqueiros, os roqueiros, os emos, todo mundo todas as junto, tribos no mesmo lugar. E não tinha briga, não tinha nada disso. Porque a gente, lá no bar, a gente começou para ser um bar de casal, você lembra lá no começo. Aí o Fernandinho Falheiros falou, posso levar minha galera? Pode. Daí ele trouxe todo mundo pro bar, quando mudou aqui pro centro, né?
E era a galera que eu mais gostava, porque não tinha treta entre eles. Não tinha briga. Era muito bacana, né, conviver com essa galera. E aí eu fiz amizade com um monte, com o professor lá, o tio Douglas lá, puxa, onde a gente se encontra uma festa, então tem uma galera que eu conheci, né? E eu acho muito bacana esse trabalho de vocês, no sentido de orientar mesmo, abrir. Porque tem muita gente que ainda está escondida por medo. Medo de sair na rua, medo de se apresentar, medo de ser rejeitado no trabalho, ou na escola, em algum lugar assim. Porque querendo ou não, Ronê, esses espaços são negados, Sim, né? sim. E aí, a exercer a sua profissão, enfim, seja ela aonde quer que seja, existe os olhares, a própria negação, Sim. né? E aí, então muitas vezes eles ficam escondidos. Então essa fala não existia, a partir de qual ponto de vista? Levando em consideração que a nossa sociedade ela é dinâmica, ela é muito complexa. Você imaginar que quantas influências, né, regem uma estrutura social? É político, é econômica, cultural, sim. Religiosa, muitas vezes, né? Isso a gente evidencia bastante. Então essas influências acabam limitando o aparecimento, né? E por isso a gente fala tanto de invisibilidade. E vir reforçar, o fato da gente reforçar, né, toda a sigla LGBTQIAPN+, por exemplo. Muitas vezes a gente vê lá, né, os olhares tortos, para que tanta letra? O fato, assim, claro que a gente não precisa se apegar ao que significa cada uma, Sim. mas que a gente precisa compreender que essas pessoas existem e merecem E que a os diversidade espaços. é bem maior também, né? Sim. E que, enfim, que vai além do que aquilo que foi Isso. formatado pra gente, Ah, né? Eu queria falar, né, na minha fala eu acabei esquecendo, que eu acho que é o principal, que são os pilares do Mães, certo. né? Que é a independência. Então a gente não... Nós somos independentes, a ONG. A laicidade. Então no nosso grupo nós temos católicos, católicas evangélicas, espíritas, protestantes, e nós somos suprapartidários. Então o grupo do Mães, para nós não importa a política, a ideologia política, em qual candidato vai votar ou deixou de votar, e a religião. Para nós ali importa os nossos filhos. A nossa luta é defender os nossos filhos e os filhos de mães que às vezes não estão lá na reunião, né? Nós estamos pelos nossos e por aqueles que os pais ainda não entenderam, não aceitaram ainda. Então, achava importante Não, bacana, é isso mesmo. falar sobre esses 3 pilares. Então, às vezes a pessoa pode, eu não vou lá porque não quero aparecer. É tudo muito com ética, sabe? Muito cuidado, Muito né? cuidado, ninguém vai sair de lá e falar, fulano foi na reunião. Não, é uma coisa assim, é um lugar onde a mãe, ela tem segurança em participar do grupo. Porque ali ela vai estar dividindo com outras mães, os né? sentimentos dela, né? Então, O medo, a insegurança que tem. mas é um trabalhinho a longo prazo, né? Sim, sim. Porque você tem que trazer essa mãe e Sim. quebrando essas inseguranças e quebrando os conceitos. E ela vai trazer outra mãe, vai trazer outra mãe, Isso. né? É um trabalho. E sem Bem falar difícil. que cada mãe está no estágio, né? Eu, Amanda, Cristina, a gente já está num estágio assim, né? Nós não temos vergonha. Nosso processo de aceitação, claro que cada uma na sua individualidade teve esse Sim, processo, claro. né? De formas diferentes, mas a partir do momento que nós estamos já, né, entendendo que como é essa vivência dos nossos filhos, já estamos numa fase mais tranquila, vamos Sim. dizer assim. E outras estão chegando lá com a gente, fazendo esse processo de desconstrução dos conceitos, né, dos preconceitos. E é muito legal a gente ver o avanço. O avanço. Né? Nós temos mães que já expulsaram seus filhos, nós temos mães que já tivemos agressões físicas, e hoje, essa mãe que está participando, você olhar para essa mãe e ver como está
o olhar dessa mãe, o entendimento com esse filho, com essa filha, o amor que vai, Aham. né? É gratificante. É muito gratificante, é muito gratificante. É o resultado de pequenos encontros, né? Porque a gente ainda está nos pequenos passos, né? É um passo a cada mês, mas o projeto, a visão é para um passo por semana, né? Se poder acolher cada vez mais essas mães que ainda tem tabu até mesmo de tocar no assunto, né? Mas talvez não por falta de amor, mas por falta de pelo medo às vezes, E né? apoio também, E né? apoio. Porque ela também às vezes se sente muito sozinha. É. Ela não pode compartilhar com as pessoas do vínculo No familiar. trabalho. Ela quer aceitar o filho. Ela quer não, ela aceita, Ela porque ela aceita, ama. aham. E é o amor que direciona ali, mas ela ainda tem essas dificuldades, se passa por esse processo muitas vezes na solidão. E então lá é justamente isso, ela conseguir entender que no nosso olhar não vai ter um olhar de julgamento, que não vai ter um olhar que vá tolir de algum sentimento que venha naturalmente dela, porque a gente não pode em nenhum momento, a gente fala muito sobre isso, em nenhum momento achar que tá errado o que a mãe tá fazendo. Ela tá passando pelo processo dela, Sim. né? Da maneira dela, ela acho que tá agindo, né? Sim. Tá agindo no processo. Não, muito bacana. E vocês têm testemunhos, o pessoal vai e conta as histórias, vocês trocam experiências lá no grupo, nessas reuniões? Sim, sim. Tem uma programação, né? A gente sempre programa algo que será feito na reunião, né, Amanda? Não Algumas pautas é umas que pautas, tem que Mais ser um. né? abrir para o diálogo, para o debate. Porque, assim, além da gente conversar, escutar, não julgar, a gente precisa também ter mais conhecimento, né? Então, se a gente municiar essa mãe com conhecimento para ela defender esse filho, essa filha, com certeza, né? Quando ela volta para casa, ela E são volta pequenos empoderada, detalhes, né? Exatamente. Assim, se empoderar de respostas, de respostas que elas possam ter quando alguém se dirigir de maneira homofóbica que seja, né? Então, a gente sempre diz assim, eles são termos, às vezes, Ronei, que a gente não dá valor, mas que faz muita diferença. Eu e a Miriam sempre falamos sobre isso. Ele escolheu isso. Não é uma escolha, né? Isso é uma orientação. O fato da pessoa, do indivíduo, do ser humano, ter uma orientação sexual diferente, né, daquilo que é previsto como correto, quem escolhe sofrer? Né? A Miriam Eu sempre diz falo. isso. Tô usando da sua fala, Não porque pode, ela não sempre é. que dá esse exemplo. Quem que mas... gosta de sofrer humilhação, perseguição? Continua, Amanda. Então, mas justamente, imaginar que a pessoa dizer, ele escolhe, não é uma questão de escolha, é uma questão de orientação. Então, são termos simples. Né? Trocar o opção, Isso. fulano tem opção sexual. Não é opção. Ninguém escolhe. Você vê a vida de um homossexual, de uma travesti, de um trans, você vê o que essas pessoas passam em sã consciência, quem que gostaria? Né? A gente sabe então, é um de termo. casos assim, Não escolheria. né? Assim, é uma não coisa escolheria. bem qualquer um pensa, né? É bem simples de E entender. às vezes a gente faz correções, né? Não é opção, tá? É orientação. Daí, a partir do momento que você fala, a pessoa não escolhe isso para uma vida, ela não escolhe sofrer. Né? Que é um caminho muito mais difícil, vamos ser sinceros. A pessoa que consegue passar por esse processo de revelação é muito dolorido, é muita dor, é muito sofrimento. Os índices, né? A gente sabe, até esse livro que a gente usa como referência, tem alguns dados estatísticos que falam uma pessoa de orientação sexual que é rejeitado pela família tem 8,4 vezes mais chance de tentar suicídio, né? Mais de 5 vezes chance de desenvolver um processo depressivo e também as chances de uso abusivo de droga. Então veja bem como é doloroso, como é sofrido. Quem vai fazer essa opção? É orientação. Então a pessoa fala, nossa, é verdade. Então ali é uma sementinha que a gente planta de um conhecimento pequeno, mas que vai abrir um olhar diferente. Sim. Os termos, né, que a gente utiliza. As piadinhas, né? Geralmente porque é super natural. Às vezes não há nem maldade no que diz. Exato. E não interpreta o que está dizendo. Isso.
No caso, quando você fala para mim assim, não é opção, é orientação. Você começa a fazer a família e a própria pessoa identificar nuances Isso. que mudam uma colocação, né? Sim. Que para a maioria das pessoas falam algumas coisas de forma tão natural. Porque ele você vê que não tem nem maldade. Não. Tá enraigado ali na... É o que a gente cultura fala mesmo. estrutural, né? Cultural. É estrutural. As piadinhas, Ronei, o que a gente procura falar, né? Que a gente tem que parar com isso. Não é engraçado. Se dói no outro, se humilha o outro, se deixa o outro constrangido, não é graça, não é piada. É ofensa. Então, mas isso é um mimimi. Eu tenho então, intimidade. Não posso mais fazer piada. Então, assim, não é graça aquilo que dói no outro. Então, a gente tem que começar assim, sabe? Se posicionar nesse posicionar. sentido Não, mesmo. eu não gostei disso. E a violência, a primeira violência, Amanda, acho que talvez fosse falar, é na família. A primeira violência é na família, depois na escola. E depois na sociedade. Na sociedade. todo, Mas né? os dois lugares que mais tem violência contra a população LGBT, primeiro é na família e depois é na escola. A família é aquela coisa, mulher tem que saber cozinhar para casar, ou menino não pode chorar, essas coisas assim. As pessoas, o ser humano, ele é passível de mudança. Então, enquanto a gente for vivo, a gente vai aprender. Então, o ser humano, ele pode aprender, né? Passou da hora de começar a ver que homem chora, que não vai ser a roupa cor-de-rosa que o menino usar, que ele vai virar gay. Não é a menina andando de carrinho de rolemã, soltando pipa, que ela vai virar sapatão, né? Tô usando os termos, Sim, né? Então a sociedade tem que, assim, parar um pouquinho e refletir. Nós estamos no século XXI. Não é possível que alguém, né, acredite que alguém vai fazer a cabeça da criança para ela ser homossexual, que alguém tem poder para fazer isso, né? Então eu acho que fica aí assim, tá faltando um pouco de... Não, a pessoa estar disposta ao debate, estar disposta ao diálogo e ter consciência de que quantas nuances, quantas influências são trazidas, né, nessa cultura, nessa estrutura das falas que fazemos. Então, se ela está aberta, foi justamente isso que a gente acabou de falar. Vai tendo a percepção e vai, enfim, ampliando. E vai aprendendo a lidar, vai vai aprendendo a né? se defender, e vai aprendendo a ocupar os espaços. Né? Bacana, muito legal. E você, Cristina? Qual que é o seu depoimento nessa história? O que você tem aprendido, vivenciado? Eu uso dizer assim que eu fui abençoada, né? Porque eu tenho um gay e uma lésbica, né? Sou mãe deles. E quando nós nos assumimos, porque eu falo que eles nunca se assumiram, eu os assumi. Porque a gente que é mãe, no fundo, a gente conhece o filho, né? A gente vai convivendo, vai aprendendo com eles, vai vendo a diferença, né? No caso meu tem o Abner, né? Que se assumiu com 14 anos, não foi aos 16 como eu tinha dito, e a Jéssica, que quando veio para me contar, eu falei, eu já sabia, não precisa. Aí foi aquilo, né, de como mãe a gente ficar ao medo, né, só que, por favor, não se expõe tanto. Mas o amor que eu sinto e o orgulho que eu tenho dos meus filhos não me impede de falar. Eu falo com muito orgulho, vocês vêem no grupo, para mim... Eles não são diferentes, não mudou nada para mim, são os meus filhos, eu dei a vida e eu sou grata a Deus por ter me escolhido ser mãe de duas pessoas tão especiais assim como eles, né? Em todos os sentidos, não só porque são LGBTs, mas porque são pessoas do bem que lutam para ter um lugar deles, um espaço deles na sociedade hoje. E o que eu puder fazer para estar ajudando, agregando eles, eu vou fazer como mãe, como amiga, né? Porque são meus, né? Foi me dado essa missão de amar e respeitar eles, para que eles também possam me amar e me respeitar, porque eu também tenho as minhas limitações, as minhas dificuldades, os meus defeitos, porque nascemos defeituosos, não sou mais que ninguém, né? Então, quem sou eu para Mas imaginar, né, Cris, que todo esse amor que você consegue destinar a eles faz com que eles se sintam
prontos, preparados, porque sabem para onde recorrer em os momentos de dificuldade. Então ali tem o Porto Seguro, ali tem, né, o norte, uma base familiar, uma base que, então com certeza, né, as famílias que têm uma aceitação poupam os filhos de muito Então, mas sofrimento. essa sua missão de mãe, de ter essa aceitação, de fazer, você observou antes, você notou, quando veio te falar, não, eu já sabia, fica tranquilo, vamos trabalhar junto isso. Para você, parece só uma missão sua, mas não, eu não acho que seja. Eu acho que a sua missão maior vai ser nesse grupo, tá passando isso para outras mães que têm maior dificuldade. Sim. Né? Com a sua aceitação, o seu jeito de lidar com as coisas, a forma e o resultado final nos filhos. Sim. As características dos filhos, né? Sim. Porque eu falo assim, eles são excepcionais para mim tudo. Até mesmo quando eles erram, porque são capazes de errar e reconhecer o erro, porque isso é importante. Sim, claro. Então eu falo assim, eu não podia chegar e tomar essa decisão por eles, de assumir por eles. Claro. Não, então, mas eu sempre dei abertura para ele estar se abrindo, para não sofrer e mostrando que dentro da minha casa o ninho de amor deles está ali. Não ia mudar, eu não ia deixar de ser a mãe do Abner, eu não ia deixar de ser a mãe da Jéssica, não ia mudar nada, pelo contrário, acho que isso aumentou ainda mais o amor, a proteção, o cuidado, né? Me deu mais abertura com eles ainda, porque eu sou uma pessoa bem aberta a todos os tipos de assunto com eles. A Jéssica ainda tem hora que eu faço algumas piadas, ela fala, mãe, pelo amor de Deus. Mas eu sou essa mãe, quero melhorar, eu quero aprender com eles, né? E melhorar para eles, já não é nem para mim, é para eles mesmo, né? Para poder estar bem para eles lá, a hora que eles vier a mim pedir o colo, e eu ter um colo pronto para eles. É libertador para todos, principalmente para aquela pessoa, né, que quer falar, mas a sociedade cobra, né, e assim como é libertador, eu posso te dizer assim que muda radicalmente. É muito amor envolvido. Sabe? Hoje, a gente tem sim os medos, né? A violência, a Amanda acabou de falar. Acho que o maior medo é a violência mesmo, né? Mas assim, em questão de afinidade, de conversar, melhorou assim, 100%. Melhor. Se já era uma coisa boa, agora... É porque tinha um medo, né? Eles têm segurança também. Porque você se sente escondido, aquele medo de falar alguma coisa, de... Decepcionar. Exatamente. Você decepcionar a tua família. Isso. Não foi aquilo que a minha mãe sonhou pra mim. Não foi isso. Mas a vida é da pessoa, não é da mãe, não é do pai. Né? E entender isso, que a vida é do outro e que você amar, você querer ver o outro feliz, né? Demora um pouquinho aí, né? Uma caminhadinha. Mas que é isso que resolve tudo. Eu não canso não canso de dizer. Fico até emocionada de falar sobre isso, mas que eu sou uma pessoa muito melhor hoje. Com certeza. A minha filha me fez tornar uma pessoa melhor, porque eu consegui sair de dentro das questões que envolviam a minha família e pensar que existem lares com pessoas LGBTs que estejam sofrendo nesse momento. A negação do amor, né? Então, eu saí de uma condição ali de individualismo, eu até comentei isso com a Miriam, falei, veja bem, eu já estou num processo, né, de aceitação que super tranquilo, e quando a gente sai de casa pra gente estudar, pra gente montar uma palestra, pra gente ir numa escola, pra ir fazer visitas nos lugares, parece assim, eu não estou nem mais fazendo por mim, né? Eu tô fazendo porque pode existir. E uma palavra que nós conseguirmos direcionar ali a um grupo, uma chama da vida. Deixa de ser a autoajuda para virar uma causa, né? Sim, completamente. Porque você vai passando, vai melhorando. E você só tem que melhorar, né? Você tem que melhorar. Mas a sociedade como um todo, não essa é só uma das causas, né? Sim, tem um monte aí que precisa ser trabalhado. Ronei, LGBT está em todas as camadas. Ricos,
pobres, brancos, negros, evangélicos, católicos, ateus, analfabetos, doutores, né? O LGBT, ele existe. E a criança LGBT também existe, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. E se ele existe, ele é um cidadão que tem todos os direitos, né? E está assegurado na Constituição. Sim. Né? Então, assim, a gente não está querendo nada além do que é pro heterossexual, a gente quer pro homossexual. Na verdade, essa questão aí, a gente não está falando aqui de questão de envolvimento, de relacionamento. A gente está falando aqui a questão do indivíduo enquanto cidadão. Isso mesmo. Cidadão. Isso mesmo. Porque eu tenho o mesmo direito que você, e você não pode infringir o meu direito. Sim. Eu não posso infringir o seu. Com certeza. Isso é natural, né? Natural. E é só respeitar esse direito. Pronto. Até porque ele, por serem, né, LGBTs, eles não deixaram de ser seres humanos. Não. Sim. São vidas, têm sentimentos, dores, como todos nós temos. Sim. E por que não poder não ter um lugar num lugar de trabalho, dentro de um restaurante, numa praia, ou em qualquer lugar onde eles quiserem estar? Sim. Se nós podemos, como pessoas Sim. héteros que somos, podemos entrar em qualquer lugar, porque eles não poderem entrar? O homossexual, ele não é uma categoria inferior. Não. Ele não é falha de caráter. Ele não é homossexual porque a mãe criou ele com mimo, né? Geralmente a culpa sempre recai sobre a mãe. Sim. Aí, ó, criou aí. Aí o que deu? Passou a mão na cabeça. Então, assim, para falar para as mães que não é culpa delas. Não. Né? E que, assim, o homossexual, ele não é bizarrice, tá? Muitas vezes tem o trans, o trans, a travesti, o bi e todas as siglas, não é bizarrice, não é palhaçada, né? São pessoas dignas, com caráter, com família. O Mães, Ronei, é para falar para a sociedade que essas pessoas, os LGBTs, têm família. Sim. E essas pessoas, e essa família ama seus filhos, tem orgulho de seus filhos. Eu tenho, né? Eu sou a mãe mais baba-ovo. Não é nada. Né? Só perco pra Amanda. Não, é pra Cristina. Pra Cristina, acho que eu perco pra Cristina. Nós empatamos. A gente então, empata. assim, deixar bem claro que a comunidade LGBT tem mãe, tem pai, e que se for preciso, a gente vai sair aí, Vamos. né? A gente, né, vai pra luta. Tem muito espaço para trabalhar, né? Oh, Nossa, Muita coisa pra mãe. fazer. Tem. Nós estamos, né, com as reuniões mensais, as palestras, já fizemos palestras em escolas, parcerias, nós estamos aceitando parcerias, né, de organizações privadas. Sim. Participamos de uma campanha do Dia da Visibilidade Trans. Nós fomos para a esquina ali do Banco do Brasil com pessoas trans, travestis, com faixas. Estamos abertas para prestar capacitação para o pessoal da saúde, da educação, porque muitas vezes não é que a pessoa trata mal, às vezes ela não sabe nem como tratar. Certo. Né? E nós estamos aqui para orientar. Como é que você deve tratar uma trans lá no posto de saúde? Eu devo chamar pelo nome original ou eu posso chamar pelo nome social? E principalmente na educação. Porque o local onde tem mais violência, né, que é na escola... O segundo local mais violento é a escola, né? E muitas vezes a escola não está preparada para receber. E é o A local demanda é muito grande de onde diversos passa o maior assuntos. tempo também. Sim. E justamente. E os professores, quando a gente fez faculdade, não tinha essa matéria lá. Certo. Como tratar sobre diversidade. O que fazer quando tem bullying com uma criança que já se mostra homossexual. Nesse ponto, eu acho que tem alguns exemplos muito interessantes que acontecem na escola. Às vezes, o adolescente, né, já tá identificando que a orientação deles, a orientação sexual é diferente dos colegas. E muitas vezes os próprios colegas começam já com xingamentos e ele não consegue levar para casa o assunto
porque ele tem medo de ser rejeitado, e aí ele começa a sofrer um bullying muito grande na escola, e justamente por medo ele acaba por não conseguir trazer pessoas que dão apoio, e existe a evasão escolar. Evasão escolar. Então, a escola acaba sendo um ambiente de terror, ao invés de crescimento e acolhimento. É o ambiente que mais Precisa exclui. de um cuidado muito grande. A família, né, já sabemos, e a escola, nesse contexto de... E outras situações, nem eles mesmos sabem, né, do que eles estão passando, e o externo, o ambiente externo, traz para ele de uma maneira muito negativa. Então, e dolorosa, né? Dolorosa. E nós, como professoras, né, por isso que eu digo que eu sou uma pessoa muito melhor, porque como professora numa sala de aula, esse olhar, né, diagnóstico ali, de estar tentando identificar, claro que a gente não vai abordar nunca, né, a gente nunca vai fazer uma abordagem num jovem, olhar, né? Sim. né, não é esse nosso papel, a gente sabe abordar para fazer questionamentos ou enfim, perguntas nesse sentido, mas um olhar de cuidado, e aí buscar o caminho, né, ali, o protocolo dentro da escola que possa, de alguma maneira, dar um suporte. O Mães Nacional tem uma equipe, né, de advogados, psicólogos, né, e então, assim, qualquer problema mais grave, a gente reporta, eles têm toda a assessoria. E aqui no município, né, o último item aqui, que a gente quer criar um diálogo com as autoridades platinenses para garantir a defesa da população LGBT. O primeiro passo foi ocupado lá na tribuna, né? Nós tivemos o apoio de 4 vereadores, o Mineiro, o Bochecha, o Rude e o Flavinho. Né? Eles fizeram um ofício, uma moção de apoio para o grupo do Mães. A gente não foi pedir nada, a gente só foi mostrar para a comunidade latinense que a gente existe. Estamos aqui. Os demais vereadores acho que não entenderam bem a proposta, né? Fugiram da gente que nem... Mas nós estamos abertas, né? Estamos abertos. Enfim, E como é que eu faço para encontrar o grupo? Eu ouvi isso, eu preciso desse apoio, agora eu preciso encontrar vocês. Não só quem precisa, mas quem conhece alguém que precisa, né? Como é que eu faço para encontrar vocês? Tem uma rede social, tem um contato, como é que é? A gente sempre deixa os nossos telefones particulares mesmo. Depois a gente pode deixar ali para edição. Depois na edição a gente põe, coloca. Né? E também o Instagram, mães.amandamiriam, né? Que tá ali já algumas ações que nós fizemos, compartilha algumas informações que sejam importantes. Então, os principais canais seriam esses, nossos telefones. E nós temos uma reunião por mês, né? A gente, uma semana antes, a gente passa o convite nos grupos de WhatsApp. Divulgamos sempre também, pedindo para que as pessoas divulguem nos seus grupos de WhatsApp, para que alcance de alguma maneira alguma família aí que estejam precisando desse suporte. E no Instagram mesmo. Tá bom. Eu quero agradecer então, né? Esse espaço, esse tempo que a gente passou aqui, que para mim também foi muito bom. Para mim também foi muito bom. Nós que agradecemos essa oportunidade. E então logo depois vocês vão deixar com a gente os endereços. Vão passar? Só mostrar, Ronei, que a gente tem, né, todo o cuidado, né, para a gente ler, são os livros que a gente se embasar, e é muito bacana, viu? Quem quiser assim mais detalhes é só. Bacana. Muito bacana. A gente gostaria de encerrar com o nosso lema. A gente tem um lema, até vamos unir as nossas mãos. Pode participar? Pode. Tire seu preconceito do caminho, porque vamos passar com o nosso amor. Amém. Gente, o pessoal Dona Nena, eles oferecem um brinde, né? Para vocês, um kit Dona Nena lá. Que legal. Isso é para vocês, tá? Obrigada. Nossa, muito obrigada. Eu queria também dar uma lembrancinha para você e o Edmilson. O amor aceita todas as cores. Muito legal. Muito bacana. Então tá, gente. Muito obrigado, então, pela presença de vocês. Antes de encerrar, Edmilson, eu só quero dizer o seguinte. Próximo domingo, na TV Record, vai ser o lançamento do clipe da Maria Vitória e Paulinho, que é aquela dupla aqui da cidade. Tá fazendo bastante sucesso, né? Que legal. Eles vão se apresentar lá no programa do Siqueira Martins, no próximo domingo, né? Na Rede Record. Aí o João
pai da Maria Vitória passou um recadinho pra gente que a gente tá Vou divulgar. presente, beleza?